Depressão de inverno. Entenda como os dias frios e nublados afetam a saúde mental. E já aproveitando para falar aqui, que aqui nessa bancada tem duas situações diferentes. Para o Ricardo, não é que dizer que afete totalmente a saúde mental dele, mas afeta um pouco no humor. Não deixa de fazer as coisas, mas não é tão animado. Temos que seguir, mas no meu não caso, é a mesma coisa. Um dia cinzento, chuvoso, não afeta. Tem outras coisas que podem ser que afetem, mas isso não. Bem pelo contrário, não, eu acho um dia bonito, inclusive. A Rita gosta. E as pessoas têm não é que não afeta, ela prefere dias assim. Eu acho bonito. Me sinto bem, inclusive. Não sei. E por que será? Para alguns chega de um jeito, para outros de outro, e para alguns realmente pode causar muitos dias seguidos depressão realmente, assim, algo mais sério. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, o fato que a gente precisa estar alerta é que realmente existe a tal da depressão sazonal. Tá? Que é um tipo de depressão, não é todo mundo que desenvolve, tá? Que de acordo com a incidência solar, que a gente sabe que durante o inverno a gente tem uma incidência solar menor, a gente tem uma exposição ao sol menor. Quem tem placa solar em casa sabe, né? Porque a conta aumenta nesses períodos, né? Então, e a gente funciona muito parecido, a gente precisa de sol para a produção de alguns neurotransmissores muito importantes para o funcionamento do corpo, por exemplo, melatonina, serotonina. Então, se a gente não tem uma exposição adequada ao sol, tá? E quando a gente está no inverno, todo mundo vai ter essa exposição reduzida, algumas pessoas vão sofrer mais e muitas vezes desenvolvendo quadros muito específicos de sempre naquela época do ano deprimem. Tá? E sempre em determinada época do ano também, às vezes, eles podem fazer o contrário, principalmente pacientes com transtorno bipolar, que é ficarem eufóricos. Tá? Então, isso também pode vir a acontecer. Tanto que quem tem essa especificidade de sempre naquele período do ano ficar mal, tá? É importante, inclusive, a Bright Therapy, que se chama, que é uma terapia de luz. Tá? Quem tem o aplicativo da Amazon pode botar isso e vocês vão ver que existem placas específicas para você trabalhar com uma placa de luz. O rosto não precisa de uma loja de luz aqui comprar um troço que daqui a pouco vai estragar teu olho, né? É uma placa específica para a pessoa que tem depressão sazonal, que piora. Então ela vai pelo menos 1 hora por dia se expor àquele sol artificial para evitar com que tenha esses efeitos danosos. E muitas vezes a pessoa que também tem um contrário, que fica muito animada no verão, tá? Que fica maníaca no verão, quem tem transtorno bipolar, tem que usar um óculos escuro para filtrar a luz solar, é um óculos específico, que é uma determinada faixa de luz que faz com que exista uma excitação excessiva no cérebro. Então, realmente não é mito isso de que algumas pessoas, de fato, pioram ou melhoram dependendo da exposição solar. Interessante. Eu não sabia disso aí, esse equipamento aí para ter essa exposição a luz aí durante o dia. Mas e a questão da depressão mais profunda? Tem muitos casos que afloram nessa época do ano. A gente sabe de países como a Inglaterra, né? Pegar outros países aí na Europa. Canadá que são cinzentos, né? Que não tem muito sol, que tem muito a questão do frio também, que eles têm um índice mais elevado de depressão. Aqui na região a gente percebe isso também, doutor? Sim. Na verdade, o Rio Grande do Sul é o estado do Brasil que tem mais casos de depressão, né? Talvez esteja ligado a isso. Pode ter alguma ligação, tá? O Nordeste é onde menos tem, certo? Isso, por exemplo, suicídio, né? O estado da Bahia é o que menos tem, né? Para vocês terem uma noção, assim. E a gente sabe também que as cidades que estão no litoral, tá? Também tem menos depressão, tá? Esse é um detalhe importante aí. Mas a gente sabe sim que uma das possíveis causas aí para o Rio Grande do Sul ter um índice de depressão maior pode ser sim essa questão dos nossos invernos serem muito rigorosos, né? Nosso clima aqui é subtropical. Em contrapartida, a gente vai ver também que Santa Catarina tem regiões também que tem muito frio, tá? A gente vai ver também Paraná tem regiões que tem muito frio e nem sempre os índices de depressão são iguais. O importante é isso. Quem sofre no inverno com a questão da depressão ou mais ansiedade, o importante é não se entregar. Tá? Muitas vezes a pessoa já sabe que tem essas características e no inverno, digamos que quase hiberna, né? Se isola, não sai de casa, se puder, trabalha o mínimo possível. Isso só alimenta os sintomas depressivos. Então, as orientações dos especialistas é o quê? Você tem que lutar contra isso. Tá? Não deixa de
ter interação social nesse período, não deixa de conversar com as pessoas, não deixa de sair de casa mesmo estando frio, te agasalha e sai, não deixa de pegar sol, tá? Vai pra rua, certo? Nos horários adequados, lembrar que a exposição solar ela acaba sendo menor nesse período, dá para sair de meio-dia tranquilamente, tá? Então tem que fazer isso, não ficar só em casa lá, às vezes nem na frente da lareira, fica só comendo e dormindo, aí sim você vai deprimir, certo? Então não tentar modificar totalmente os hábitos que você teria talvez na primavera, no outono, no verão, tá? Não te entrega ao inverno, porque aí sim você vai deprimir ainda mais mesmo. E se sentir algo que está mais sério, que não está conseguindo, de alguma forma, aí buscar ajuda especializada, né? Buscar um médico. Exatamente. Tá? Então, quem todo o inverno sofre com a depressão, obviamente tem que fazer um tratamento específico. Daqui a pouco, naquele período, muda a dose. Tá? Quem tem condições, dá para sim comprar essa placa, né? Que é algo interessante aqui. Essa placa, principalmente, tem países nórdicos que realmente as pessoas têm horas pequenas de exposição solar ao longo do dia. Tá? Então tem países, às vezes, que são horas do dia só com sol, o resto tudo escuro. Tá? Então, para esses países específicos, essas placas são praticamente essenciais assim, para as pessoas, até porque não tem exposição nem a conseguir fazer a absorção da vitamina D. E lembrar que agora está essa onda da vitamina D, né, de todo mundo querer tomar vitamina D, mas não adianta se encher de vitamina D e não se expor ao sol, a ficar na caverna o dia inteiro. Tem que tomar a vitamina D e se expor ao sol, não adianta só se encher de vitamina D. E essas placas, são muito caras? Elas são, pelo que eu vi, em torno de uns $100, tá? Então vai dar aí uns R$500, assim, né? E aí então... tu pode ficar, não precisa ser uma hora a fio, né? Tu pode ficar um pouquinho, daí sai, vai mais um pouquinho. Porque na verdade o que acontece? A pessoa, digamos, vai fazer o seu trabalho inicial de manhã ali, ela liga a placa e vai ficar trabalhando. Ela não vai perceber que tem aquela placa ali tá atrapalhando, assim. Não é uma luz que ofusca. Nem aquelas rings, né? Que às vezes. Mas para quem não trabalha em casa, por exemplo, fica difícil para levar para o escritório. Dá para levar para o escritório, né? É uma coisa discreta, tá? É um tamanho de um tablet, mais ou menos, assim. Não é nada. Não é nada gritante, assim, né? Tá certo. Muito obrigada, doutor Rafael Moreno, médico psiquiatra, participa conosco aqui no Direto ao Ponto, sempre às segundas-feiras. Boa semana. Certo. Tá, abraço a todos e vamos se agasalhar.